A paz do Senhor Jesus, vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Eu sou o pastor Alex que faz o cafezinho com Jesus. Hoje nós vamos começar um estudo que muitas pessoas me pediram. Meus irmãos, algumas pessoas entram em contato comigo e pedem para me fazer alguns tipos de estudo. Eu, sabendo que esses estudos serão provocadores, e vai causar contendas e separações de pessoas, eu prefiro no momento não fazer. Eu gosto muito de responder qualquer tipo de pergunta nas minhas palestras, porém, fazer cafezinho de certos tipos de assuntos eu não faço. Então, mas esse assunto aqui, muitas pessoas pediram para mim explicar de uma maneira concisa, de uma maneira que a pessoa entenda. O tema do nosso estudo é o batismo. Batismo nas águas. O batismo. Então o pastor Alex vai falar o que ele acha que é mínimo, é uma gotinha no oceano. E todo o restante do oceano, os 99%, eu vou falar do que Deus pensa sobre esse assunto. O que Deus pensa sobre o batismo, o que Deus diz sobre o batismo, né? Então nós vamos, dentro da Bíblia Sagrada, ver algumas coisinhas. Amém até aqui? Abre a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Você vai encontrar Mateus, em seguida é Marcos. Marcos capítulo 16. Marcos 16 e 16 vai ser o tema do nosso estudo. É onde a gente vai se aprofundar bastante, ó. Tá escrito assim, ó: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Então, existe uma palavra com 4 letras que separa os salvos dos condenados. Tá certo que eu falei do batismo aqui. Mas esse versículo está dizendo o seguinte, ó: quem crer, então crer, acreditar. O que é crer, meus irmãos? Fala para mim, quem sabe me dizer aí, quem entende sobre crer, né? Então eu vou ter que explicar um pouquinho antes de eu ministrar bem essa palavra. Olha só, eu estou procurando aqui para mostrar para vocês. Crer, para você saber o que é crer, você vai ter que ler Hebreus capítulo 11, que diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então, o que é crer? É ter fé. E o que é fé? É um fundamento de todas as coisas que a gente espera. E também, ela é a prova das coisas que a gente não vê. Isso é fé. No versículo 6 do capítulo 11, você vai ver também assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Entendeu até aí? Eu li para você Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6, explicando o que é fé. Porque fé é crer. E aí, voltando para Marcos 16:16, nós entendemos que quem ter fé, quem acreditar, quem crer e for batizado, porque o batismo ele vem depois de você acreditar. Não tem como ter o batismo sem crer. Tem que acreditar. Então, quem acreditar, quem ter fé, isso é o batismo, tá? Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, não adianta nada estar batizado, porque o batismo não salva. Então, o batismo, você vai entender para que serve o batismo mais para frente. No momento, nós estamos no primeiro áudio, no primeiro estudo. Eu estou esmiuçando a palavra crer, de 4 letras. C-R-E-R, crer, acreditar, ter fé. Hebreus 11:1, Hebreus 11:6. Então aí você já vai entender que é necessário crer, acreditar. Tá bom? Não adianta querer batizar em Jesus sem acreditar nele. Vamos conhecer sobre o batismo dentro desse estudo, que uns ainda não entendem, não conhecem. Eu até entendo você, meu ouvinte. Até entendo você, varoa.
que às vezes as igrejas elas confundem demais. Pastor Alex, ele não está dizendo que ele é o dono da razão, mas dá para entender você. Por que uma igreja batiza nas águas correntes, a outra batiza num tanque? Por que aquela batiza só em nome de Jesus e a outra batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Peraí, o que está acontecendo? Por que eles acabam nos confundindo? Irmãos, a igreja ela ramificou. E o que aconteceu? Eu já desci a lenha sobre isso uma certa época, quando eu gravei alguns cafezinhos sobre isso. Vamos dizer que a igreja A, o pastor da igreja A, ele fala, a partir de hoje, não quero mais tititi na igreja. Não quero conversinha, nem gente que fica levantando e andando para lá e para cá. Aí, o que acontece? Algumas pessoas que se rebelam contra isso, eles não aceitam a atitude do pastor, elas acabam saindo do seu ministério, dizendo que Deus deu o ministério a eles. Aí eles abrem um outro ministério. Então, o membro da igreja A, do nada foi consagrado e virou pastor, do nada. E agora ele abre uma igreja, a igreja C. A igreja B, desculpa. Aí ele impõe uma regra que um membro dele também não aceita. Sai da igreja dele, sai da igreja B, diz que foi consagrado, que Deus falou com ele no monte, numa vigília, sei lá, ele abre outro ministério, a igreja C. Todas elas veio da igreja A, porém, vamos dizer assim, o pastor da igreja A colocou uma regra, um membro da igreja A não concordou e abriu uma própria igreja para ele, então se tornou a igreja B. O pastor da igreja B coloca uma regra e um membro da igreja B não aceita, então ele abre uma igreja para ele, e assim sucessivamente. Por isso que fica essa bagunça. Porque o batismo é um só tem uma maneira de batismo, mas cada um começou a criar uma maneira de batizar para simplificar, tanto para o pastor quanto para a ovelha. Então nós vamos conhecer sobre o batismo, nós vamos andar um pouquinho, né? Já estamos conhecendo, porque eu já estou esmiuçando algumas coisinhas aqui, ó. Nós vamos tirar as nossas dúvidas sobre esse tipo de assunto, então nós vamos viajar dentro desse assunto, né? E o significado do batismo, na realidade, grava essa para você não esquecer mais, tá? Se você é pastor e nunca aprendeu isso, hoje você aprende aqui com um amigo seu. Olha só, o significado do batismo é uma purificação cerimonial, tá entendendo? Ela é uma purificação, é necessário ter o batismo. Ele não salva, mas ele é necessário ter. Não dá para a pessoa aceitar Jesus, se arrepender de seus pecados e querer já não batizar. O batismo, depois do batismo, a pessoa estará em comunhão com Cristo para tocar ou fazer alguma coisa dentro da igreja. Tá entendendo? Eu sei que você vai me dizer, poxa, mas a minha igreja dá Santa Ceia até para quem não é cristão. O pastor Alex, particularmente, não concorda. Mas eu não vou debater aqui, eu vou dar o estudo conforme Deus me deu. Nunca podemos esquecer que o batismo era uma ordenança, meus irmãos. Isso foi uma ordem para as igrejas, né? Isso foi uma ordem instituída por Cristo. Foi Ele que deu essa ordem, essa ideia de ter o batismo. E no ato do batismo tem o objetivo de ser um testemunho público. Não dá para fazer um batismo escondido, tá entendendo? Tem que ser perante a igreja e perante o mundo, para que haja testemunhos de que aquela pessoa foi batizada. Tá entendendo até aqui? Eu acredito que você está aprendendo um pouquinho a esmiuçar. Então, dentro de Marcos 16, entendemos que somente os que crerem, em seguida forem batizados, serão salvos. Aí alguém levanta no fundo da sala da aula e levanta a mão e diz, mas pastor, e se a pessoa crê e morre sem ter alcançado o batismo? É óbvio que Jesus não é ignorante. Ele vai salvar aquela pessoa conhecendo assim o seu coração. Tá entendendo? Se o coração dele estiver limpo e realmente convertido a Cristo, não deu tempo de chegar ao batismo. A mesma coisa o ladrão da cruz, o ex-ladrão da cruz. Porque o ex-ladrão da cruz não teve tempo. Ele foi evangelizado praticamente pelo testemunho de Cristo. Mas não teve tempo dele descer da cruz e se batizar. Ele ali mesmo já foi salvo por Cristo. O que estava à direita de Cristo, né?
Tá entendendo? Então, Deus conhece algumas situações. Não adianta dizer, mas o meu pai, ele morreu sem batizar. Ele era cristão, mas ele não teve tempo de se batizar. Se o coração dele foi convertido realmente a Cristo, salvo ele foi.